Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Glória. Vocês estão felizes celebrando esse aniversário? Diga, essa festa é minha. Glória a Deus, queridos. Senta um pouco. Glória a Deus. Dia maravilhoso, celebração. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, estava ali orando e Deus falou para mim assim, olha, tão importante como você construir algo é saber com quem você constrói. É saber com quem você está andando, quem são as pessoas que estão te ajudando, te mentoreando, te fazendo construir aquilo que Deus tem para a tua vida, amém? E eu, lembrando disso, veio o meu espírito que eu estava falando e orando sobre o nosso pastor Júnior. É um homem de Deus, um homem que tem nos ajudado muito, nos orientado muito. Eu sempre falo, ele foi uma das pessoas e que fez que eu fosse ser hoje o que eu estou fazendo para Deus. Esse chamado pastoral, esse desejo de amar as pessoas e cuidar das pessoas, eu vi nele isso. Não que eu não tenha visto no meu pastor Humberto, mas como eu estava mais junto dele e acompanhei mais perto do meu pastor, que era uma pessoa que sempre estava comigo, me defendia lá na Zona Norte, quando eu pisava na bola às vezes. Sempre foi meu intercessor. Glória a Deus, porque existem homens e mulheres com você, que na hora que você estiver lá no chão e ninguém estiver te apoiando, ele vai lá embaixo, pega a tua mão e diz, ei, você não nasceu para estar rastejando. Lembro de uma passagem da Bíblia que Deus disse assim, põe-te de pé e eu vou falar com você. Sabe, Deus quer te ver de pé. E tão importante como a gente fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida, é saber que você vai criar relações, você vai criar parcerias, você vai ter mentores, referências perto de você que vai te ajudar a construir isso que Deus quer para você. E eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Júnior. Eu queria que ele fosse chegando aqui, porque ele hoje vai nos trazer a palavra. Vai ser um tempo maravilhoso, então prepara teu coração. Sabe, queridos, existem homens, você tem que ser um homem em que quando Deus ou alguém falar o teu nome, não é? Por exemplo, Silvio, lembra logo de quem? Almeida Ferreira Corrigida e Fiel, é atualizada, porque Silvio sabe a Bíblia quase toda de cor. Não é verdade? Quando a gente vê pastor Humberto, eu vejo logo a palavra fé, prosperidade. Quando eu vejo a vida do pastor Júnior, eu lembro logo de honra. Pense num homem que soube honrar o seu chamado, que soube honrar a sua liderança, que sabe honrar a sua família, né? E isso é muito forte na vida dele e nos ensina muito. E eu fico muito feliz de ter esse tempo com ele aqui. Pastor, fique livre. O louvor está à sua disposição. Nós estamos aqui para receber da parte de Deus através da sua vida. Amém, meu pastor? Obrigado, meu pastor. Amém, gente. Bom dia, graça e paz. Depois de uma apresentação dessa tem que pregar bem, né? Você pode ficar em pé com a sua Bíblia. Queria confessar a palavra do Senhor com você e depois adorarmos um pouco mais. Essa música é tão profunda, né? Fala tanto do nosso coração com Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Levanta ela o mais alto que você puder. Deixa o diabo bem nervoso. Diga, essa é a palavra de Deus. Eu creio nela. Diga, eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo que ela diz que eu posso. Diga, e eu vou fazer tudo que ela diz que eu devo fazer. Diga, por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, em saúde e prosperidade, para a glória de Deus. Diga, sobre a minha vida está a boa mão do Senhor. Amém? Deixa a Bíblia perto de você e vamos orar um pouco. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te exaltar por tua palavra. Maravilhoso Espírito Santo, você é o Espírito da verdade. Você é aquele que vem sobre essa palavra para exaltar a Cristo e trazer o poder que está nela. Então, maravilhoso Espírito Santo, seja livre mais uma vez nessa reunião, nessa casa. Somos atraídos pela tua presença. Queremos a tua voz.
Estamos aqui não movido por uma religião, mas movido pela tua presença. O Senhor prometeu que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estaria aqui. Estamos aqui em teu nome, sobre a tua palavra. Por isso nós te adoramos, te amamos e queremos convidar o Senhor a ter liberdade em nosso meio hoje. Mais uma vez, canta o refrão dessa música comigo. Exalta o Senhor, levante suas mãos e fala para Ele o como você é atraído pela presença dEle. Maravilhoso Deus. Não me vejo sem a tua Aleluia. presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei da tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei. É que essa só pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia meu cantor vale mais que 1000. É que essa só pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia meu cantor vale mais que 1000. Amém? Dá um abraço umas 3 pessoas perto de você. Diga para ela que honra adorar a Deus ao seu lado. Louvor, obrigado, gente. Maravilha. Grande bênção. Aleluia. Diga que honra adorar a Deus perto de você. Amém. Senta um pouco. Louvado seja o Senhor. Glória, glória, glória. Então, quero falar com você sobre honra. Amém? Quero deixar o Espírito trazer à tona algumas verdades sobre isso. E eu creio que você vai sair daqui com um espírito de honra, uma cultura de honra, uma atitude de honra. E também pronto para receber as honras que Deus tem para você. A honra, ela faz parte do sistema de recompensas de Deus. Tanto Deus recompensa a sua honra, como Ele te recompensa com a honra dEle. Em João 12, Jesus Cristo disse: se alguém quiser me seguir, sirva-me, que onde estou estará também o meu servo. E se alguém me servir, alguém aqui serve a Jesus? O Pai o honrará. Tem uma honra do Pai para você hoje. Tem algo da parte de Deus para a tua vida. Em Provérbios 22, 4, o Senhor diz que o galardão ou a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então Deus tem honra como recompensas para você. Amém? Honrando o teu nome, a tua família, a tua história. Aleluia. Então, como também Deus recompensa a tua honra. Esse texto eu quero ler com você, está em 1 Samuel capítulo 2, verso 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Eu estou lendo na versão da Bíblia Nova Almeida atualizada, ok? Diz: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. O Senhor está dizendo aqui: aqueles que me honram, eu o honrarei. Então, a honra faz parte de um sistema de recompensas de Deus. Tanto Deus tem honra para te recompensar, como também Ele recompensa a sua honra. Na verdade, a sua honra para com Deus te coloca num lugar onde a honra de Deus te alcança. Amém? Honrar é você usar os seus recursos para mostrar para alguém o quão ela é importante, o quão ela é especial na sua vida. Amém? Honrar é você dar substância, você demonstrar. Tem que haver expressões na sua vida que demonstrem honra. Amém? A honra, se não tiver expressão, ela é apenas respeito. Respeito você dá no seu coração, com o seu pensamento.
mas a honra ela vai exigir de você uma materialização, uma substância sobre isso. E o alvo de nossas vidas deve ser honrar a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: o alvo da minha vida é honrar a Deus. Aleluia. Mais uma vez, diga: o alvo da minha vida é honrar a Deus. Mais uma vez, é honrar a Deus. Amém? Quando você decide ter uma vida que honra a Deus, se prepara, você vai ver coisas gloriosas acontecendo na sua vida. Isaías 42, versículo 12. Se fosse você, estaria anotando cada coisa dessa aqui, né? Eu ouvi de um homem de Deus: uma pequena caneta é melhor do que uma grande memória. Então tem coisas que você vai pegar hoje, mas o Espírito Santo pode transformar isso em um rema em você mais na frente. Isaías 42, versículo 12. A palavra do Senhor diz: deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória. Eu penso que essas duas coisas estão atreladas uma à outra. Quando você está dando honra ao Senhor em alguma área da sua vida, você está anunciando: algo glorioso vai acontecer. Algo glorioso vai acontecer. Onde, se você coloca honra na sua família, algo glorioso vai acontecer na sua família. Se você dá honra ao Senhor no seu trabalho, algo glorioso vai acontecer no seu trabalho. Para mim, a honra ela tem uma lei, assim como a gravidade tem uma lei, né? A lei da gravidade, de maneira bem simples, diz que tudo aquilo que você joga para cima cai, não é assim? É uma lei, é um padrão de comportamento. Eu creio que a honra ela tem uma lei, ela tem um padrão de comportamento. Qual é a lei da honra? Tudo aquilo que você faz em honra vai gerar glória, vai gerar sucesso, vai gerar êxito. Se você cria os seus filhos em honra, seus filhos terão um sucesso. Se o seu casamento é pautado em honra, seu casamento será um sucesso. O combustível do amor no casamento é a honra. Amém? A honra é um combustível para o amor, né? O que vai alimentar esse amor que você tem em outro casal. Então, se o seu casamento é um casamento pautado em honra, existe uma valorização de um com o outro, um respeito que é demonstrado por palavras, por substâncias, por recursos. Nesse casamento haverá algo glorioso. No seu ministério, irmãos, eu gosto de um pensamento do Michael Murdock. O Michael Murdock diz: olha, se você falhou, é sinal que você desonrou. Se você teve sucesso, é sinal que você honrou alguém. O teu sucesso está muito atrelado à honra que você dá a Deus. Eu lembro de uma vez, eu estava no Acre, estávamos abrindo nossa obra lá no Acre. Na verdade, já tínhamos aberto, foi isso. Eu tinha ido para lá, para Rio Branco, para fazermos a mudança, a transição pastoral de lá. O pastor que estava lá iria voltar, e iríamos levantar um ministro local. Eu lembro que no bate-papo com ele lá, ele chegou para mim e fez: Júnior, ele estava com um caderninho, aqueles cara bem metódico. E ele fez: me diga 3 coisas que envolvem o sucesso ministerial. Eu olhei para ele, fiz uma cara de sabido, fiz: anote aí. 3 coisas que sucesso ministerial. Eu não sei. Ele olhou para mim e fez: cara, eu não sei o que você chama de sucesso ministerial e eu não me julgo ter alcançado esse negócio. Estou começando minha carreira também. Agora, eu posso falar para você 3 coisas que eu vejo que quem pratica ela está fora do caminho que pode levar a um sucesso de um propósito em Deus. Ele fez: essa serve. Então, anota essas 3 aí, eu falei para ele. Eu falava para eles, eu fui falando, aquelas coisas que saem de você pelo Espírito Santo. Fui falando, eu fui tão abençoado aquilo que eu falei para ele, que rapaz, eu vou anotar também. Ele diz: olha, eu vejo pessoas que têm muita unção, chamadas em Deus poderosíssimos, mas saíram do amor. E quando para de praticar o amor, elas saem daquilo que vai levar ela para o sucesso. Porque o amor é o caminho da vitória. Amém? Falei para ela: outro ponto que eu vejo de pessoas que têm tirado ela do caminho que leva ao melhor de Deus é a insubmissão. Pessoas que começaram tão submissas, mas tem algumas pessoas que pensam que a obediência dela é feito um Pokémon, né? Vai evoluir para a liberdade. A sua obediência não evolui para a liberdade. A sua obediência é algo que na sua vida com Deus vai ser exigido sempre. E se você tem um coração submisso, você vai estar numa condição que Deus sempre pode derramar uma unção sobre a tua vida. E um terceiro aspecto que eu falava para eles: olha, essa prática vai te tirar de um caminho fora da vontade de Deus, é a desonra. Se você pegar o caminho da desonra, você está agendando na sua vida, não vai ter sucesso naquela área. Toda atitude de honra está anunciando algo glorioso vai acontecer. Toda atitude de desonra está anunciando algo de julgamento vai acontecer na tua vida. Porque assim como a honra é poderosa para abrir portas na tua vida, a desonra também é poderosa para fechar portas.
Eu tive noção, né, do quão a honra é poderosa quando você entende o quão a desonra é poderosa. É uma das metodologias do irmão Reagan de trazer ensino, né? Ele traz muita compreensão do que é aquilo, também ensinando o que não é aquilo. Você vê que uma maneira dele ensinar nos livros deles é sobre isso. Quando a gente abre nossa Bíblia em Marcos 6, se você puder fazer isso, ou então acompanha na tela. Marcos capítulo 6, versículo 2 em diante. Esse texto pode colocar na revista atualizada, por favor. Marcos 6, versículo 2 em diante. É quando Jesus Cristo, ele vem no capítulo 4, em 5, 3, 4 e 5. Jesus Cristo vem numa série de milagres extraordinários, multiplicação, abundância, curas, milagres de curas extraordinários, coisas acontecendo, e a fama começa a correr naquela região. Se fala de um grande profeta, de possivelmente o Messias enviado, né, da parte de Deus. E aí aparece Jesus em Nazaré. Nazaré foi o lugar onde ele cresceu como criança, como adolescente, onde ele trabalhava com o pai dele. E ele vai para esse lugar. Marcos 6, versículo 2 diz: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam. Olha o versículo 1, só para dar o contexto mais. Versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Agora sim. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem? Não há profeta sem? Senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha o 5. Olha o 5 como é forte. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. É o único versículo que você vai encontrar na Bíblia dizendo que Jesus Cristo não pôde. Não é que ele não quis, você vê que ele ainda tenta botando a mão em alguns enfermos ainda. E alguns poucos são curados. Mas esse é o único versículo na Bíblia que vai dizer que Jesus Cristo, Todo-Poderoso, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, aquele que é a expressão da glória de Deus. Esse mesmo Jesus Cristo uma vez encontrou um homem que tinha uma legião de demônios, uma multidão de demônios que vinha sobre eles. Jesus dá uma ordem e todos aqueles demônios obedecem a uma palavra de Jesus. Demônios não puderam parar Jesus. Jesus estava no monte, 5.000 homens, mais crianças e mulheres, e a falta vem. Não tem como dar comida àqueles homens. Jesus Cristo dá uma ordem, faz uma oração e o pão se multiplica. Então a falta não pôde parar Jesus. Jesus está no barco, vem uma tempestade muito grande, começa a agitar. Os homens com medo, Jesus dá uma ordem e o mar se acalma, a tempestade vai embora. A tempestade não pôde parar Jesus. Aleluia. Nenhuma circunstância de fora, nenhum demônio de fora, nenhuma pressão econômica, financeira pôde parar Jesus. O único lugar que nós vimos o poder de Jesus Cristo ser estancado, paralisado, é um lugar onde ele não encontrou honra no coração das pessoas. Quando ele fala que um profeta não tem honra, senão na sua casa, ele não está estabelecendo um princípio, olha, tem que ser assim. É um lamento do coração dele. É como se estivesse dizendo, olha que pena que um profeta, onde ele cresceu, onde ele foi visto, não é honrado, não é valorizado. E nesse lugar onde não houve honra, não houve um poder miraculoso de Deus. Isso deve nos ensinar, irmãos, se nós queremos vermos esse poder de Deus fluindo em nossas vidas, precisamos alinhar o nosso coração de honra para com eles. O paralelo disso nós encontramos em Mateus 8, a história do centurião de Cafarnaum, um líder militar romano, um homem que tinha centurião, lideravam 100 soldados romanos. Naquela época Israel dominava sobre o povo de Judá. O contexto histórico era esse. Então um cidadão romano tinha privilégios que o judeu não tinha. Você lembra, por exemplo, Jesus Cristo quando dizia, sobre as bem-aventuranças, se alguém te pedir uma capa, dá ele uma túnica. Se alguém mandar você carregar a mala dele por 1 milha, leva 2. Aquilo era um direito que o soldado romano tinha sobre o judeu. A lei dizia que se ele arranjasse um judeu, olha, carrega minha mala por 1 milha. Ele era obrigado a fazer isso, a entregar a sua capa a ele. Tinha privilégio em ser um cidadão romano. Esse cara chega para Jesus, ele é um cidadão romano. Ele olha para Jesus, e não só cidadão romano, ele é um militar romano. E não só um militar romano, ele é um líder militar romano. E ele chega para Jesus, e a primeira palavra que ele fala para Jesus é Senhor. Ele quebra todo o protocolo da cultura,
Tudo aquilo protocolo da sociedade para dizer, olha, eu tenho moral, eu tenho título, eu tenho riquezas, eu tenho pessoas, mas eu reconheço que você é Senhor. O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo Jesus. Ele está dando honra a Jesus. Honrar é valorizar, honrar é respeitar, admirar, engrandecer. O que ele está fazendo? Ele está valorizando Jesus. Jesus Cristo responde, porque 1 Samuel 2,30 nós lemos, aqueles que me honram, eu honrarei. E Senhor, eu tenho um problema em casa, eu tenho um servo muito querido meu que está doente. Jesus Cristo responde, eu vou à tua casa curá-lo. Olha a resposta desse homem, Senhor, eu não sou digno que alguém como você entre na minha casa. Irmãos, hoje em dia tem uma casa que tem uma pessoa cuidando, 2 pessoas cuidando, é uma boa casa, não é? Imagina você tem uma casa que tem 100 pessoas à disposição para cuidar dela. Deve ser a casa, não deve ser? Esse homem tinha 100 pessoas à disposição dele para cuidar da casa dele. E ele responde para Jesus, a minha casa não é digna de receber alguém como você. Aleluia. O que ele estava fazendo? Valorizando, honrando a Jesus. Mas eles falam algo que envolve submissão, respeito e honra para Jesus. Ele, Senhor, eu estou debaixo do Império Romano. Quando eu digo a um soldado vai, ele sabe que é o Império Romano falando. Quando eu falo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Porque quando eu falo, é o Império Romano falando, é César falando. Eu sei quem você é. Manda apenas uma palavra. Uma palavra e o meu servo será curado. Ele estava honrando a Jesus e honrando o poder da palavra que ele tem. Louvado seja o Senhor. Jesus, admirado, responde isso. Diz, olha, nem mesmo em Israel. Aí tu olha para Israel, está lá João Batista, Maria, Pedro, os caras que abriram mão da sua vida para seguir a Jesus. Eles olham, nem mesmo em Israel eu encontrei fé como a desse homem. Que tipo de fé, irmãos? Uma fé misturada com honra. Uma vez recebemos em nossa igreja a pastora Nancy, a gente perguntando a ela sobre o ministério do Kenneth Copeland, né? O ministério da fé, o ministério próspero. Kenneth Copeland é um cara que já deu mais de 20 aviões. Você conhece alguém que tem um avião? Não é que o cara deu, conhece alguém que tem um. Conhecer uma pessoa que tenha um já é uma raridade. Conhecer um cara que já deu. A Nancy falando, olha, na terra você não vai encontrar nenhum ministério tão próspero como o dele. Ele é o ministério que mais abençoa vidas, é o ministério que mais investe em missões do mundo. Ele tem escritórios missionários do mundo inteiro. E no ministério dele tem um fluir de bilhões. E a gente perguntava a ela, de onde veio isso? Se ele começou do nada. As primeiras ofertas que se falam que ele dava era de um montão de camisa, porque não tinha o que dar. Ele dizia, olha, aí ela falava para a gente, você lembra que lá em 2 Pedro, manda você associar a fé à virtude? Ela disse, pois bem, ele associou a fé dele à virtude da honra. E ela falava para a gente repetidas vezes, ele é um homem mais honrável nessa terra. Ele é o homem mais honrável que você possa conhecer. Ele é o homem mais honrável que você possa conhecer. E ela dizia, olha, na face da terra até hoje, você não vai conhecer nenhum ministério tão próspero, tão bem sucedido e que abençoa mais vidas do que esse homem, porque ele associou a fé dele à virtude da honra. Eu criei na minha mente essa imagem, né? O irmão Rega nos ensina que a unção é como o poder de Deus na parte da associar a eletricidade. Diz, olha, a unção é o poder de Deus no espiritual, a eletricidade é o poder de Deus no natural. Para nós acionarmos uma lâmpada, um som, você tem uma tomada, um interruptor. E nós aprendemos que isso é como uma fé. A sua fé ativa o poder de Deus. Não é assim? Diga, a minha fé ativa o poder de Deus. Mas nós temos para que essa eletricidade saia do interruptor e venha até os aparelhos e libere o potencial dele, nós temos cabeamento. É nesse cabeamento que flui a energia. É mais ou menos assim também no reino do Espírito. A sua fé ativa o poder de Deus. A sua fé ativa a unção. Mas a honra é que libera um fluir divino. A honra libera um fluir divino. Se você estanca a sua honra, você vai estar estancando um fluir divino na sua vida. É o texto que nós lemos, Isaías 42:12. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória. Quando você está dando honra ao Senhor, você está anunciando algo glorioso vai acontecer. Algo glorioso vai acontecer. O alvo de nossas vidas é honrar a Deus. Nós honramos a Deus crendo nele, crendo na palavra dele. Nós honramos a Deus adorando a ele. Nós honramos a Deus servindo a ele. Nós honramos a Deus praticando a palavra. Quando você aí fora é um exemplo de comportamento de vida, um estilo de vida, a sua vida deve honrar a Deus.
Você tem que ter honra nos seus negócios, honra no seu casamento, honra em saber lidar com as pessoas lá fora. Pessoas olhar para você e lembrar de Jesus, numa mesa de negociação, porque você está lá como filho de Deus. Sabe, uma das maneiras que eu aprendo e nós podemos honrar a Deus, nós acreditamos nele. Nós somos fiéis, dizimistas e ofertantes. Se você não é um dizimista, você está desonrando a Deus. Porque o dízimo tem a ver não é com a necessidade de Deus, mas com reconhecer que Ele é a tua fonte. Então, se você tem um coração de honra, você não tem problema em ser um fiel, dizimista e ofertante. Quando eu falo ser fiel, dizimista, porque tem gente que é um dizimista emocional. Ele dado um mês, alivia a consciência, passa o período, depois ele faz de novo para ir aliviando a consciência. Não é esse tipo de comportamento que Deus espera. Quando você tem uma honra no seu coração, você tem força para ser fiel. E a Bíblia fala que o homem fiel, ele será acumulado de bênção. Tem recompensas de honra do céu para você. Agora abre comigo Mateus capítulo 10, verso 40. Mateus 10, versículo 40. Louvado seja o Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Jesus falando aqui para os discípulos dele. Um minutinho só. Diz, quem vos recebe, a mim me recebe. Jesus está falando para os discípulos, eu vou enviar a vocês. Quem receber a vocês, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando, vou enviar a vocês. Quem receber, quem honrar vocês, está recebendo a mim. Jesus falando. E quem recebe a Jesus, recebe o Pai que enviou ele. Ou seja, existe uma cadeia de comando de honra. Até o 42. 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Pode ir. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Galardão aqui é recompensa. Olha o que Jesus está falando. Eu vou enviar vocês. Quem honrar a vocês está me honrando, Jesus. E quem honrar a Jesus honra o Pai que o enviou. E aí ele fala, olha, se vocês forem recebidos como um profeta. E ele fala para a gente, se nós recebemos pessoas no caráter, na função de profeta, receberemos a recompensa do profeta. Se for um justo, receberá a recompensa do justo. E até se for um pequenino, e você recebê-lo de maneira digna, honrável, de maneira alguma você deixará de receber recompensas. Então, tem que haver em cada um de nós uma determinação, uma cultura, de a todas aquelas pessoas que passam na sua vida, você tratá-las muito bem. Tratá-las de forma especial. Uma das maneiras de honrar a Deus é honrar o que Deus honra. E o que é que Deus honra? Deus honra você, meu querido. Deus, Ele te ama. Ele te amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer por você. Para morar hoje dentro de você. Então, se Deus te ama, a maneira que eu tenho de honrar a Deus é também amar a tua vida, honrar a tua vida. Aleluia. A honra a Deus envolve um isolamento de pessoas. A honra que eu dou a Deus é demonstrado pela honra que eu dou às pessoas que eu creio que são de Deus. E ele fala sobre receber um profeta no caráter de profeta. Receberá o galardão, a recompensa do profeta. Qual é a recompensa do profeta? Qual é a recompensa do pastor? Qual é a recompensa do apóstolo, evangelista, mestre? Eu te digo, é a unção que Deus colocou sobre a vida deles. Então o Márcio está aqui, você pode receber ele como um cara legal, como um empresário, como um cara bacana. Beleza, tua vida vai continuar sendo a mesma. Mas se você recebe ele na tua vida, como um pastor enviado de Deus para você, existe algo da parte de Deus que colocou na unção sobre a vida dele, que vai tocar a tua vida. A unção pastoral. Está me entendendo? A maneira como eu recebo os enviados de Deus vai determinar muito do quão eu recebo da unção que opera sobre a vida deles. Porque a unção que você honra é a unção que você recebe. A unção que você honra é a unção que você prospera nela. A unção que você honra é a unção que você avança nela. Tem pessoas, irmãos, que estão do teu lado aí que tem algo divino operando nela. Ele fala sobre os justos. O que são justos? São pessoas que estão na mesma função que você. Seu esposo, marido, amigos, mas tem algo divino operando neles.
E se você tratá-los com dignidade, com honra, tem algo de Deus na vida deles que vai pegar em você. A mesma coisa com o pequenino. Pessoas que a gente olha e que socialmente nós estamos numa posição sobre eles, mas que tem algo de Deus operando sobre a vida deles. Já parou para pensar Naamã na Bíblia? Naamã, uma pequena serva na casa dele, alguém trazida, escravizada das suas guerras, vê ele doente e ela diz para ele: na minha terra, lá em Samaria, tem um homem de Deus chamado Eliseu, que se você for lá e orar por você, você é curado. Já passou, o cara mobilizou o exército dele, as riquezas dele, dias, horas andando para honrar um conselho de uma pequenina, mas aquele conselho dela colocou ele na rota do milagre. Liberou uma unção, foi o começo de início de cura. No meio do caminho, Eliseu nem vai falar com ele, manda Geazi, o servo dele. Naamã responde aquilo, se vê sendo desvalorizado naquilo, pensa em ir embora. Se na minha terra tem rios mais limpos. Chega um outro pequenino, um outro servo de Naamã. E, mas meu senhor, se fosse difícil, o senhor não fazia? A gente veio até aqui, né? Entra nessas águas aí, vai que cola. Naamã entra 7 vezes no rio e é curado da lepra. Não foi nenhum profeta, rei que curou ele. 3 pequeninos que entrou na vida dele e colocou ele na rota do milagre. Não despreze as pessoas que estão perto de você. Não despreze os seus amigos, parceiros, aqueles que trabalham contigo ou trabalham para você. Não despreze, porque algo divino pode sair deles e colocar você na rota de milagres. Na rota de milagres. Eu lembro de uma das reuniões da nossa igreja, uns anos atrás, estávamos nos reunindo para dar um carro ao pastor. E o pastor Márcio falou algo que eu leio para ele e falei: rapaz, isso é tão bom que eu vou guardar para escrever no meu livro. Márcio falou algo que entrou no meu espírito. Ele fez: olha, nós estamos honrando porque crescemos, mas só cresceremos se honrarmos. Não é bonito isso? Né? Eu fiz: uau, mas está sabido hoje, rapaz, que negócio bonito. Nós só honramos porque crescemos, mas só cresceremos se honrarmos. Existe um crescimento que você só vai conseguir acionar em Deus se você acionar dentro de você esse interruptor de honra no seu coração, no seu espírito. E ser alguém que tem no seu coração uma cultura de honra, de olhar para as pessoas e fazer com que elas se sintam especiais em te conhecer. Você chega perto do bispo Guto, vai para a conferência de ministro, 3.000, 4.000, 5.000 ministros. O bispo lá é o chefe de todo mundo. Na conferência é meio que obrigatório para a gente estar lá. A gente passa um ano sendo abençoado. Quando chega lá perto do bispo para agradecer a ele, antes de falar com ele, ele já chega: ô Júnior, que rapaz, que bênção. Obrigado por você ter vindo, viu? Que honra ter vocês aqui. Tem uma coisa que está faltando, tem uma coisa que eu posso fazer por vocês. Você para assim e fala: misericórdia. Assim, o mais sabido, o mais ungido da gente, está tratando a gente assim, como nós não devemos ser com o nosso povo. Determine no seu coração, irmão, ser conhecido como alguém de honra, como uma mulher de honra, um homem de honra. Você está agendando que algo glorioso vai acontecer na sua vida e tem crescimentos em Deus que está esperando a tua maturidade. Porque a honra vai amadurecer o teu coração, vai tornar você alguém confiável para Deus. Pessoas que têm um coração de honra, uma cultura de honra, se torna alguém confiável para Deus. Deus começa a confiar nas tuas mãos, riquezas, posses, porque você se torna um parceiro de Deus aqui na terra. Um parceiro em resposta, um parceiro no trabalhar divino, um cooperador de Deus aqui na terra. Aleluia. Eu tenho algumas histórias que a gente vivencia muitas coisas, mas algumas histórias a gente tira lições com Deus. Eu lembro de falando isso no Rio de Janeiro, e 2 irmãos de lá vieram bater papo comigo no final do culto. E disseram comigo: pastor, esse negócio de ser parceiro de Deus é verdade mesmo. Porque, rapaz, eu tive uma experiência com Deus que eu fiquei meio... Deus falou comigo para dar 2 cestas básicas para esse cara aqui, que é o cara mais rico da igreja. Aí eu olhei para o irmão que ele dizia que é o cara mais rico da igreja, e o cara fez cara de que era o cara mais rico da igreja. Eu olhei para ele e fez... Concordou lá, ficou com o cara de cara mais rico da igreja e ficou lá fazendo. Rapaz, Deus falou comigo para dar uma cesta básica para ele. Aí eu fiquei lutando o culto todinho: Senhor, vou dar não, não vou dar não, não vou dar não, não vou dar não. Aí eu lutei comigo mesmo. Aí essa igreja era dentro de um shopping que tinha lá. Pastor, eu saí, em vez de eu comprei 2 cestas básicas, para acabar com a minha vergonha. Aí acabou o culto, eu fui falar com o cara, falei: meu irmão, tu entende que Deus fala com as pessoas? Aí o cara faz. Ele disse: rapaz, tu crê que Deus falou comigo para eu te dar cesta básica? Aí ele fez: olha, se Deus falou com você, tudo bem, você me ajudaria a levar para o carro? Aí cada um pegou a cesta básica e levou.
Ele falou para mim a marca do carro, eu tenho para mim que foi essa. Não sei qual é exato não, mas ele dizia que era uma BMW X5. É carro que na época era para mais de 500 mil reais. Hoje já deve estar beirando já quase 1 milhão um carro desse. Você chega perto do carro, tu passa a perna, a mala abre sozinha. E o irmão lá olhando para o cara mais rico da igreja com a cesta básica. E colocou dentro do carro. Eles foram embora, no outro domingo esse irmão, aí o cara fez, termina a história. Ele fez, pois é, pastor, ele me deu a cesta básica e assim, não estava precisando muito não, sabe? Mas eu estava no caminho de volta para casa e eu vi um senhor vindo de bicicleta. E aí eu acionei para ele, fiz, meu amigo, olha, desculpe interromper o senhor aí, mas eu tenho 2 cestas básicas na mala do meu carro. O senhor teria interesse em recebê-la? Se aquele senhor desceu da bicicleta já começou a chorar. Dizendo, meu amigo, eu saí de casa hoje e minha mulher falou comigo, disse, filho, por favor, traga comida para casa hoje. E se eu subir na minha bicicleta, eu estava orando até agora, dizendo, Senhor Jesus, me ajude hoje a voltar com comida para casa. Quando você decide andar em honra, esses movimentos de Deus acontecendo na terra, um ora, um responde, um dá, o outro está no caminho. Você começa a participar dos movimentos de Deus. Mas alguém que está orando, você se torna a resposta de oração para a vida dessa pessoa. Você se torna alguém confiável a Deus. Deus começa a colocar na tua mão resposta de oração de pessoas. Já parou para pensar que a Bíblia fala que Deus trabalha por aquele que nele espera? Qual é o trabalho de Deus? Sabe qual é o trabalho de Deus? É encontrar, a Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando um coração que seja inteiramente dele. O trabalho de Deus é encontrar um coração confiável, que ele possa depositar riquezas, honra, vida, oportunidade na mão dessas pessoas. Porque tem alguém orando em secreto. E a resposta de Deus sobre sua vida, eu não sei você, eu estou no evangelho há 30 anos. Eu nunca recebi resposta de oração com um anjo chegando na porta da minha casa com 2 malas, cheia de dólar, uma passagem, dizendo, olha, está aqui meu filho, vá para as nações. Deus sempre levantou pessoas honráveis, pessoas que escutavam ele, pessoas que estavam tendo experiência com eles. Da mesma forma é você para com as outras pessoas, irmãos. Deus vai levantando você como resposta de oração para a vida deles. Essa semana eu estava falando com um rapaz, eu viajei para todo lugar, Maceió. Esse cara hoje é pastor, isso mesmo. Pastor de uma congregação lá, ele fez, Júnior, fui teu aluno na escola de ministro, lá em Caruaru. Ele fez, cara, a tua matéria foi a primeira. E, cara, eu fui tão arrasado para aquela matéria. Eu trabalhava na empresa de canas e canaviais, né? Engenho, isso, obrigado. E sempre estava em mobilidade, e foi a primeira aula, e rapaz, eu cheguei lá quebrado na emenda. Eu não tinha dinheiro para voltar, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para voltar para casa naquele dia ali. E era o primeiro dia de aula, foi a tua matéria. Na primeira matéria, você parou tudo, foi até mim, abriu, eu não lembro essa história ele contando. Eu estava com o valor no paletó, peguei no paletó e dei para ele. Fez, quando você me deu aquele valor, mais do que o valor financeiro, era Deus dizendo para mim, eu vou ser a tua provisão. Aquilo ali foi no meu coração, rapaz, eu não vou deixar ser aluno dessa escola de ministro, não, vou até o fim. E o resultado disso é que hoje ele é um pastor de uma das nossas igrejas. Muitas vezes Deus pode te levantar, irmãos, e através de você ser uma resposta de Deus para alguém. Eu gosto da frase da Joyce Meyer, ela diz, olha, Deus fala pelas mãos dos generosos. Você pode fazer parte do sistema de recompensa de Deus e abençoar alguém, você ser a resposta de Deus para alguém, instrumento de Deus para alguém. Fui para a NIF da formatura de Natal, acho que 2021, isso, não 23, né, 21. E fui pregar no fim de semana inteiro lá, era formatura na sexta-feira e pregava no sábado e domingo. Ministrei na sexta-feira, sábado tivemos um culto, acabou o culto. O pessoal já tinha me levado em muito restaurante bacana, estava comendo bem pra caramba. Eu fiz, cara, vamos num lugar simples, eu quero comer uma coisa mais leve, mais light. Vamos num lugar mais aconchegantezinho para a gente aqui, eu sou fácil de criar. Fomos num restaurante lá pertinho da igreja, bacana. Chego lá, fomos super bem atendidos. Eu lembro de uma garçonete até hoje, chamada Maria. Acho que uma mulher na casa dos seus 45 anos. Ela nos levou à melhor mesa, uma mesa lá atrás, um ambiente climatizado. Começamos a fazer várias perguntas para ela do cardápio. Ela fez, olha, já entendi vocês. O que vocês querem não está no cardápio aqui não. Eu vou mandar fazer uma entradinha especial para vocês, um negócio bacana, fora do cardápio. E pensa no atendimento show, padrão, nota 10. Eu lembro que eu estava com o pastor Ravel, que hoje é pastor de Boa Viagem. Eu falei para ele, Ravel, se eu tivesse uma empresa, eu contrataria essa mulher.
Que mulher desenrolada, simpática, atendente, proativa. Ficamos conversando. Estava eu, o pastor Ravel, o pastor Beto Palhano e o co-pastor dele, o Marcelo. E na nossa mesa a conversa era Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E a gente falava sobre como foi importante na vida estar com o coração limpo. Perdoar pessoas, superar ofensas, para poder continuar vendo Deus em nosso ministério e em nossas vidas. Acabamos aquela conversa, fomos pedir a conta, aquela briga de crente, né? Quem paga, quem paga, quem paga. Marcelo fez, não, você está na minha terra aqui, a conta é minha. Aí eu disse, Marcelo, já que vai pagar, faz o seguinte, chama a Maria para mim aqui, que eu quero dar algo para ela. Quando ela veio, eu estava com o valor na mão. Eu disse, Maria, isso aqui não é uma gorjeta, não sei se você entende isso, mas isso aqui é uma oferta. Isso aqui é Deus mandando te dar algo. Você entende isso? Ela parou para mim. Fiz isso, o Senhor manda não só te dar uma oferta, Maria, mas também orar por você. Eu posso orar por você, Maria? Ela pode. Comecei a orar por ela e comecei a falar sobre isso. Maria, para cada vergonha, Deus tem para você dupla honra. Deus tem restituição na tua família, Deus tem restituição. E esse valor aqui é um sinal de que Ele quer começar algo novo na sua casa, na sua família. E comecei a insistir falando da família dela, orando sobre isso. Lembro que na oração eu orava para ela, Maria, Deus manda você guardar o coração e guardar a língua também, Maria. Está falando muito, Maria. Palavra profética. Quando eu acabei de orar, a Maria, eu lembro que isso me marcou. A bichinha da Maria, ela estava com aquele cílios postiço. E ela chorou tanto, a bichinha, que o bicho descolou. E desceu, ela estava de máscara, aí o bichinho desceu e ficou amparado na bochecha dela e na máscara. Aí ela ficou falando e o bichinho ficou abanando aqui, parecia duas asas de bochecha. Figura. Aí a Maria falou para mim, sabe, pastor, hoje é o pior dia da minha vida. Ela falou isso, opa. Lembro de olhar para a Ravel, cara, se esse é o melhor atendimento da minha vida, no pior dia dela. E eu fiquei comigo, caramba, mas a gente vê a pessoa e não sabe do que está passando por dentro dela. Ela disse, hoje eu e meu marido decidimos pelo divórcio. E o processo do divórcio machucou muito a gente. E eu entendo quando você mandou eu guardar a língua, porque eu sei que eu falei demais. Mas, pastor, quando eu vi que vocês chegaram aqui, eu vi que vocês eram 4 homens de Deus. E eu peço desculpa que eu vim muito na mesa, porque toda vez que eu vinha aqui na mesa, eu entrava na cozinha e eu me escondia no lugar da cozinha. E eu fazia essa oração ao Senhor. Senhor, tem 4 filhos teus lá no salão. Usa um deles para falar comigo hoje. Usa um deles hoje. Eu vinha muito aqui porque eu vinha e voltava e fazia essa oração. Senhor, usa um deles. São teus filhos. E ela dizia, pastor, não só esse valor, mas só em saber que Deus ainda me escuta. Isso é tão importante para mim. Naquele dia Maria voltou para Jesus. Aleluia. O que eu amo em ter essas revelações de honra é que tem pessoas orando em secreto a Deus. E quando você tem um coração de honra, se prepara, você vai ser a resposta de Deus para as pessoas. Porque quem tem um coração de honra não olha para a pessoa pensando em ganhar, se dar bem dela. Você se coloca, Senhor, eu quero ser a tua recompensa para a vida dela. Em que eu possa acelerar a vida dela, em que eu possa abençoar a vida dela. Lembra que o trabalho de Deus aqui na terra é esse? É encontrar pessoas com coração confiável, que possa ser para ele, olha, toma esse recurso financeiro, toma essa palavra, toma essa oportunidade dessa, e responde aquele meu filho que está orando. Você participa dos movimentos de Deus. Quem tem um coração bajulador, olha para alguém e diz, rapaz, esse cara, vou me dar de bem perto dele. Vou tratar ele bem para eu me dar de bem. Não tem a ver com as coisas de Deus. Isso, nós somos espirituais, irmãos. Isso meio que trava na gente quando a gente vê isso, não é assim? Eu gosto de dizer que a honra tem uma fragrância. Assim como a bajulação tem o seu fedor, trava, você olha assim. Mas quem tem um coração de honra, você vê ela agindo em honra, você diz, uau, eu quero também fazer parte disso. Eu quero também ser a recompensa de Deus. Honrar, por definição, é dar valor. Quando você tem um coração de honra, você quer dar, você quer ser a resposta de Deus para alguém. Seu coração tem prazer nisso, em participar dos movimentos de Deus. Deus respondendo a alguém e você sendo resposta à oração dele.
Deus abençoando alguém e você fazendo parte dessas intervenções de Deus aqui na terra. Eu conheci um amigo, o pastor Márcio conhece também. Esse cara, bem de vida. Ele uma vez foi tirar férias aqui em Pernambuco. E tirando férias, tinha uma senhora atendendo bastante ele lá, cuidando bem dele lá, da sua esposa. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele viu ela um pouco tristinha. Ele fez, né? Esposa, quase dizendo o nome dela aqui. Vai lá. Vê, senta sondar lá o que é ela. E ela chamou no canto, conversou, e a mulher falou assim, olha, eu tenho 4 filhos, se eu não me engano. E eu não tenho condições financeiras de cuidar deles. E a justiça está querendo tirar 2 filhos meus desse aqui, porque a casa que eu tenho, eu já estou atrasado com o aluguel e não tenho como cuidar dos meus 4 filhos. E o meu desespero é esse, que eu vou perder meus 4 filhos porque eu não tenho onde morar com eles. Quando ele voltou para aquele ali, ele não teve outra. Ele foi na cidade de Pojuca, pegou o carro com a esposa, e nas férias do cara, em vez de estar na praia, de Porto de Galinha, foi na cidade de Pojuca procurar casa. Ele encontrou uma casa não tão grande, casa boa, valor na época na casa uma média de uns 20 mil, isso tem uns anos atrás. Ele fez, quanto é a vista? Comprou essa casa. Voltou para a garçonete do hotel que ele só tinha conhecido 2 dias atrás. Minha filha está aqui. Você tem agora onde cuidar dos seus filhos. Um dos irmãos nossos aqui. Irmão nosso, membro do Verbo da Vida. E essa mulher falando, olha, eu passei algumas noites escrevendo carta para... Lembra que eu acho que o Gugu e o Faustão tinham um negócio de fazer doação de casa, reformar a casa. E eu passei algumas noites fazendo essa carta, mas minha carta nunca chegou lá. E não foi do Gugu que me atendeu, nem o Faustão que me atendeu. Foi Deus que ouviu minhas orações. Eu penso que a gente pode participar desses movimentos de Deus aqui na terra. Alguém orando por uma casa e Deus te abençoar tanto, você ter casas para dar. Alguém orando por uma restauração familiar e você tem uma palavra para restaurar a família daquela pessoa. Alguém orando para ter um filho liberto das drogas e Deus levantar você para ajudar aquele jovem a sair daquilo. Um pastor orando para montar uma equipe, para levantar uma igreja, e você se levantando como ministro ungido, dizendo, olha, eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Aleluia, aleluia. Traz de volta a esperança no teu coração. Sonho. Tantos homens e mulheres de Deus aqui com tantos sonhos de serem ministros ungidos, ativos no ministério, traz de volta isso. Homens e mulheres de negócios, você sabe que Deus te chamou para negócios, mas o primeiro deu errado, o segundo deu errado, veio o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Tenha necessidade de perseverança, libere sua fé, seja um homem de honra e se prepare que você verá a honra de Deus na sua vida. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Dupla honra, dupla honra, dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. Yeah, Espírito Santo está soprando no meio da sua igreja. O Espírito Santo está soprando no meio da sua igreja. Você pode ficar em pé. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele é aquele que faz algo novo. Pegue isso no seu coração. O seu Deus é um Deus de recomeço. O seu Deus é um Deus de recomeço. Elias, profeta ungido, tão poderoso, orou para descer fogo dos céus, mas depois de uma ameaça, de um cansaço físico, se escondeu numa caverna. Desiludido, chegou a pedir a Deus a morte. Como pode? Um cara, dias antes, esse cara orou para descer fogo dos céus e desceu. Agora, sem ninguém compreender, está ele com medo, acuado, fora de operação ministerial. Deus visita aquela caverna, causa um terremoto, barulho, chama a atenção dele. Mas no final, num sussurrar tranquilo, num falar baixo, Deus fala ao coração deles: ei, Elias,
Sai da caverna. Volta a profetizar. Eu tenho para você grande provisão, o Senhor diz. Não sei se você está escondido em alguma caverna por aí. Depois foi tão usado por Deus, está agora isolado, escondido, com medo, acuado. Quem olha para você diz: você não é aquele que orou para descer fogo do céu e desceu. A caverna não combina com você. O seu Deus é um Deus de recomeço. Ele já fez e fará, e fará, e fará outra vez, e fará outra vez, e fará outra vez em você e através de você. Em você e através de você. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Aleluia. Jó 42, verso 10 e o 12. Vamos acionar uma chave. Deus me deu essa chave de dupla honra. Eu quero colocar em prática com você. Jó 42, versículo 10. Jó passou 9 meses de perdas, pressão e dores. Pode deixar o texto. 9 meses. Perdeu parentes, filhos, casa e negócio. 9 meses. O cara entrou numa falência. Um ano terrível. Os amigos que irão até eles: amaldiçoa teu Deus e morre. A mulher: amaldiçoa teu Deus e morre. Jamais farei isso. Ele começa o capítulo 42 dizendo: olha, Senhor. Ele tem uma experiência tão profunda com Deus. E ele se julga assim: olha, eu murmurei. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conheço como eu não conheço antes. Eu pensei que essas coisas ruins vinham de você, mas não é assim. E o Senhor diz: olha, eu vou abençoar você, Jó. E o Senhor começa a falar com seus amigos: vocês falaram mal do meu servo Jó, vão até ele, levem sacrifício a ele, e ele vai orar por vocês. Versículo 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Verso 12. Assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio até 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Pode passar. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira. Pode pular até o versículo 16. Viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e suas filhas, e os filhos de seus filhos, seus netos, até a 4ª geração. Quando Jó orou pelos amigos, foi liberado sobre ele uma unção de dobro. Ele não saiu daquela oração com 10 filhos, com 14.000 bois. Começou algo divino na vida dele, que ao longo de 140 anos, o que ele fazia tinha resultados extraordinários. As filhas dele, a Bíblia fala, foram as moças mais bonitas que já andaram sobre a terra. Seus filhos prósperos, seu negócio prósperos. Foram 140 anos de favor abundante. 9 meses de pressão, mas quando ele acionou a dupla honra sobre a vida dele, foram 140 anos de um estado constante de restituição e multiplicação. A dupla honra de Deus não é a emoção que você recebe no culto. É uma consciência de que você não está mais naquele estado de crise, mas começou algo novo na tua vida. E tudo aquilo que você fizer, haverá restituição e multiplicação. Você tem uma nova atitude, você tem uma nova postura. As coisas velhas ficam para trás, e em você tem uma nova atitude de honra, porque você entende que sobre a sua vida não vale encantamento. Tem uma dupla honra em você. E para mim o versículo 10 é uma chave. Que Jó recebeu honra quando ele deu honra. Quando ele perdoou os amigos deles, orou pelos amigos deles, que mereciam ser julgados, ele se colocou como intercessor. Deus não diz que mudou a sorte dos amigos, mudou a sorte de Jó. Lógico, os amigos foram abençoados, mas quando você libera honra, tem algo da honra de Deus que pega em você.
quero te convidar a gente praticar isso. São 5 anos de igreja. Tantas coisas aconteceram aqui dentro. Pastor Márcio e Cris, vocês são uma bênção tão grande. A personalidade de vocês, o coração de vocês, a história de vocês são ministros dignos de honra. São tão confiáveis, tão simples de lidar. Eu creio que foi tão rápido até aqui. O Senhor ajudou. Eu creio que essas próximas fases dessa igreja haverá filhos tão confiáveis a vocês. Eu creio que o Senhor vai dar a vocês uma capacidade de trazer os céus, mas também trazer pessoas que vão se conectar com o coração de vocês e entender o coração de vocês e plantar raízes nesse lugar. Entender que não, esse aqui é o lugar que Deus tem para a minha vida. Não estou aqui de passagem, estou aqui comprometido por um projeto. Esses filhos vão trazer sombra, vão trazer alívio, repouso, e vocês vão pastorear com maior precisão. Eu quero declarar isso para a vida de vocês. Vocês ascendendo o chamado pastoral no sentido de quê? De criando clareza, porque haverá outros ministros em operação executando, promovendo alívio, paz, sabedoria, socorro, provisão financeira. E esse lugar será conhecido como uma casa de honra, uma casa de respostas, uma casa de alívio, de socorro, de proteção e de recomeço. 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 Era tanta gente chegando ferido, machucado, mas vai encontrar misericórdia nesse lugar. Aleluia. Elas vão saber que elas serão vistas não como errantes, mas como amados, perdoados, reconciliados com o Pai. E nesse lugar de misericórdia haverá um ressurgir de esperança no coração deles. E Deus vai usar vocês para ajustar, para apertar alguns parafusos, mas para abrir portas. Portas. Então eu quero profetizar na vida de vocês uma maturidade ministerial, um manto chamado honra sobre vocês, um manto do ministério de vocês chamado honra. Aleluia, 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 aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela unção sobre teu filho, a mão do Senhor sobre eles, um coração de misericórdia, de amor e paz que vai repousar sobre esse povo, um chamado cada vez mais compreendido pelo seu povo, fortalecido pelos braços do Senhor, e avanços por meio de intervenções divinas. Pai, obrigado pelo coração do teu filho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua honra sobre eles, pela tua honra sobre eles. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu oro sobre a vida de Cristiane. A unção do Senhor trazendo leveza, paz, o espírito de sabedoria sendo cada vez mais aguçado. Eu sei que dos lábios dela, Pai, jorram prudência, sabedoria. Isso é reflexo do temor do Senhor. E sim, o temor do Senhor será o teu tesouro. Sim, o temor do Senhor trará recompensas. E você verá bondade, numa medida tão grande. E surpresas para a tua casa, família. E aquilo que você nem sequer sonhou. O favor de Deus trazendo para você. Porque a sabedoria vai ser como um manto na tua vida, Cristiano. E a sabedoria vai trazer os conselhos de livramento, de paz, de provisão, coisas que você vai perceber pelo Espírito. E vai se surpreender quando você mesmo falar, mas será a sabedoria do Senhor fluindo em você. Porque o Senhor vai te dar olhos para ver como ninguém vê, ouvidos para ouvir como ninguém ouve, mas boca para falar o que ninguém falou ainda. E será vista na sua vida a sabedoria do Senhor. E isso vai trazer libertação, provisão. E conselhos que vão trazer multiplicação sobre pessoas será vista através da sua boca, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria te convidar a praticar a honra. Já orou pelos seus amigos, o Senhor deu a ele o dobro. Eu queria te convidar para nós adorarmos ao Senhor, honrando uns aos outros. E em especial você aqui vir honrar esse casal que pastoreia essa igreja. Você pode honrar de várias formas, orando, encorajando, ofertando, abençoando. Materialize sua honra. Se sua honra não tiver expressão, ela não tem valor.
ela só abençoa quando sai de você. A sua gratidão é uma honra, a sua oferta é uma honra, as suas palavras é uma honra, o seu serviço é uma honra. Eu queria te convidar a nós honrarmos a Deus. E como é honra a Deus? Através de honrar os filhos dele. Enquanto nós praticarmos isso, se prepare, você vai ser resposta de Deus para alguém. Tem alguém que veio aqui hoje precisando de um abraço, precisando de um encorajamento, precisando de alguém que acredite na vida dela. E você pode ser a boca de Deus. Deus hoje pode forjar alianças aqui. Dizer, eu estou contigo não só por hoje. Eu não quero só te emocionar hoje. Eu quero dizer que eu acredito na obra de Deus na sua vida. E começar hoje uma nova aliança. Eu quero te convidar, enquanto nós adorarmos, sai do seu lugar. Não fica parado. Seja, Senhor, eu quero ser instrumento de honra. Me leva a alguém. E ore por alguém, abençoe alguém. Como também faça isso pelo casal que lidera essa igreja. Se você recebe eles como um pastor de Deus na sua vida, existe uma recompensa da unção que opera neles, que vai pegar em você. Vamos adorar o Senhor. Levante suas mãos e fique livre. Mas só saia do seu lugar. Se mova para ser resposta de Deus para alguém. Abençoe alguém, ore por alguém. Alguém perto de você que você pode orar por eles. Tem alguém perto de você que você pode agradecer a eles. Não é possível que você ouviu a palavra e você vai ficar aqui parado assistindo. Se você faz isso, você não entendeu nada. E a palavra não terá resultado em você. Você tem que responder a palavra, praticar a palavra. E a igreja é o grande campo de treinamento de Deus. Se você não pratica isso aqui, lá fora vai ser mais difícil. Então alguém do seu lado, seu amigo, esposo, marido, esposa, diga para ela: minha filha, muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado, meu amigo, pela sua vida. Deixe a presença de Deus fluir através de você. Seja um canal de bênção para alguém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Aleluia, a tua presença, Senhor. A honra anuncia algo glorioso. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração que a honra anuncia algo glorioso. Que um dia